Você já parou para pensar porque muitas vezes você chega no final, na hora do fechamento da venda e você não fecha aquela venda? Por que que isso aí acontece? Eu separei 5 erros muito comuns entre vendedores que chega na hora do fechamento da venda e ele perde a venda por não saber isso que eu vou te contar hoje. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, dá essa moral para nós, porque aqui nós entregamos conteúdos de qualidade e já deixa seu like aí para que o YouTube mande esse vídeo até mais pessoas e ajude mais pessoas a fazerem mais vendas. O primeiro erro é pular etapas. Existe algo muito comum entre vendedores que é pular etapas. Ou seja, pegar o cliente e já querer fazer a venda. O vendedor ele está muito afobado para fazer a venda. E isso faz com que ele pule etapas. Existe uma etapa muito importante no processo de vendas que nós chamamos de pré-venda. Ela vem antes da venda, aonde você coleta dores, objeções, você coleta também hã, possíveis desejos do seu cliente e o principal, você gera valor, ou seja, você vende valor e não preço, e também você gera conexão com o seu cliente. Então, essa é uma etapa muito importante e muitos vendedores pulam essa etapa. Você pode acelerar o processo de vendas, nunca pular. Segunda coisa muito importante, não cuidar possíveis objeções. Isso é um erro, o segundo erro, e é muito importante. Vendedores não cuidam possíveis objeções. Muitas vezes o seu cliente ele está em dúvida, você não esclareceu muito bem, você não deixou muito concreto aquilo que a mensagem que você quis transmitir e faz com que o cliente ele fique com dúvida. Só que ao invés dele perguntar a dúvida, como ele já perguntou algumas vezes para você, você não respondeu, contornou de forma equivocada, isso faz com que ele fala para você que vai pensar, que vê depois e depois responde, vai ver com a esposa dele, mas na verdade ele ficou com dúvida a respeito do que você falou, do que você informou. Então, qual o terceiro erro? Não criar senso de urgência. Durante um fechamento, você tem que automaticamente usar o gatilho emocional da urgência. Você não pode deixar o seu cliente solto durante a negociação, ainda mais na parte do fechamento. O vendedor, ele conduz o fechamento. Então, se o cliente precisa pensar, você tem que causar urgência. Ou seja, prazo de validade de proposta, oferta por tempo limitado, ou seja, exclusividade no atendimento, isso causa senso de urgência. Então, toda vez que você for apresentar uma proposta e conduzir o cliente para o fechamento, lembre-se desse gatilho mental, urgência. Você jamais pode finalizar uma apresentação de uma proposta sem ter gerado urgência na cabeça, na mentalidade do seu cliente. Ou seja, senão você larga ele solto. Ele fala: "Ah, eu vou pensar, depois te falo", e sai dali e compra de outro. Ou sai dali e compara preço. Sai dali e pensa e muitas vezes acaba desistindo de você, optando por outro vendedor. Então o que que acontece? Jamais deixe seu cliente solto. Gere urgência nele, sendo verdadeiro, é claro. Outra coisa muito importante, estar alerta. Olha só, anote esse quarto erro aqui. Vendedores que não estão alerta, para possíveis sinais de compra dos seus clientes. Olha só, é muito comum, durante uma negociação o cliente falar assim para você: "Tá, mas e você parcela em tantas vezes?" Ou seja, você passou o valor do seu produto, você passou o valor do seu serviço e você fala para ele que você parcela até em 10 vezes no cartão, por exemplo, e ele faz para você: "Tá, mas você faria em 12 vezes?" Opa, isso é um sinal, um possível sinal de compra. Como que você tem que fazer nessa situação? Se o cliente fala que você faria em 12 vezes, sendo que você falou para ele que você consegue fazer até 10 vezes, você tem que tomar uma posição que isso é uma sensação muito óbvia de compra. Então você tem que falar: "Se eu conseguir fazer em 12 vezes, você fecha?" Ou seja, isso é um sinal que o seu cliente que está dando que ele quer comprar de você.
que ele quer negociar com a sua empresa, que ele quer comprar de você, e você muitas vezes está esperando um sim óbvio, vou fechar, vamos fechar esse contrato, vamos assinar esse contrato, vou dar tanto de entrada. Não. Ele está dando sinais de compra e você não está percebendo. Isso é um erro muito comum entre vendedores amadores. Então, toda vez que seu cliente ele falar que ele quer pagar de alguma forma, é um sinal de compra. Quando ele quer uma condição especial, é um sinal de compra. Então, quando ele já está perguntando muitas vezes de como que é o prazo de entrega, é um sinal de compra. Ele muitas vezes ele não vai falar aberto: "Jefferson, vou fechar com você". Não, ele pergunta: "Tá, mas quando vocês entregam?". Opa, isso é um sinal de compra. "Jefferson, vocês parcelam em 10 vezes, você me faria em 12?". Isso é um sinal de compra. Então você tem que condicionar esse sinal de compra para o fechamento. Como eu falei ali, se você falou que faz em 10 vezes, ele te pediu em 12, fala assim: "Se eu conseguir em 12, o senhor fecha?". Ou seja, condiciona para o fechamento. Quinto, e não o último e não menos importante, olha só, não personalizar a abordagem. É um erro comum demais. Vendedores querer vender da forma que vende para um, vende para outro, vende um para um. Não, não façam isso. Cada cliente é exclusivo. Cada cliente gosta de ser tratado com exclusividade. Isso é um erro comum demais, que faz você perder muita venda. Olha só, o cliente chegou lá, você falou para ele: "Joãozinho, se o senhor fizer em 10 vezes, o senhor fecha?". Aquele ali comprou assim. Daí chegou o Paulinho perguntou se você faz em 12 vezes, você faz a mesma pergunta: "Se o senhor fizer em 12 vezes, o senhor fecha?". Ou seja, você está fazendo para todo mundo. Só que você tem que entender assim, você não tem uma receita de bolo pronto para cada vendedor. Você tem que dar exclusividade e estar atento a cada sinal de compra de cada vendedor. Cada cliente ele compra de uma forma, compra de um jeito e ele vai comprar do jeito dele, não seu. Cada cliente ele compra do seu jeito, da sua forma, com as suas condições, da sua forma de pagamento. Um vai querer dar um Pix, outro vai querer dar não sei o quê, outro vai querer passar tudo num cartão, outro vai querer pagar em espécie. Cada cliente gosta de negociar da sua forma e você tem que estar atento para isso. Dar exclusividade para cada cliente, entender os perfis de compra de cada cliente. Então, tudo isso faz com que você acelere o processo de vendas. Você lembra do primeiro erro? Pular etapas? Não, você acelera o processo. Quando você entende que cada cliente precisa de uma abordagem diferente de vendas. Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, compartilha com mais pessoas aí para ajudar o YouTube a entregar mais conteúdo de valor para que você feche mais vendas e seus amigos também. Um abraço, fique com Deus.